galera, estamos começando mais uma videoaula aqui no canal Biolodúvidas. Eu sou Andresa Aquino, a sua professora do cursinho Enem Vestibular 2020 e se liga que hoje nós vamos falar sobre poluição. Isso mesmo, os diversos tipos de poluições que existem no mundo e que são mais cobradas no seu vestibular e Enem. Então depois da vinheta, vem com a gente para você gabaritar nessa prova esse ano. Então, gente, inicialmente eu peço desculpa porque eu estou tossindo um pouco, pois estou com gripe há vários dias. Então, releve se caso eu tossir em algum momento durante a aula. Então, vamos lá. O que é poluição? É qualquer tipo de alteração causada em ecossistema natural, sendo a principal razão a ação antrópica, ou seja, a ação humana provocando desequilíbrio ambiental em determinado ambiente, em determinado ecossistema, prejudicando a vida dos seres vivos e de toda a fauna e flora ali existentes. Hoje nós vamos saber os principais tipos de poluições que tanto são cobrados em Enem e vestibulares tradicionais, quanto que também são muito comentadas na atualidade que atinge todo mundo. A primeira delas é a poluição atmosférica. Muitas pessoas costumam trazer efeito estufa como se fosse algo ruim, mas não. O efeito estufa é um processo natural de proteção da Terra, visto que, como você está vendo na imagem aqui, o Sol emite radiações solares. Essas radiações solares, em sua maioria, são muito pesadas e tóxicas para nós. E aí, parte dessa radiação, ela é refletida, ela incide na Terra e parte dela é retida na superfície terrestre. Para isso, existem os gases do efeito estufa. Exemplo, dióxido de carbono, metano. Então, esses gases, ele consegue reter parte do calor trazido pelas radiações. E quando ele traz essa parte desse calor, ele retém, ele consegue conter a Terra aquecida, ou seja, nem muito fria e nem tão quente, no equilíbrio climático. Porém, quando há a existência de emissões muito grandes de gases do efeito estufa, como metano, dióxido de carbono, nitrogênio, CFCs, enfim, gases nitrosos e vapor de água, o que é que vai acontecer? Ela vai reter muito calor, né? Vai ter uma hora que o efeito estufa vai ter muitos gases dele, só que esses gases vai estar retendo muito calor e a Terra vai ficar muito aquecida, provocando aí o que nós conhecemos como aquecimento global. Uma das atitudes que fazem com que ocorra esse aquecimento de forma exacerbada é a queima de combustíveis fósseis. Combustível fóssil que advém principalmente, né, combustível fóssil que advém principalmente de animais, de plantas mortas, e aí quando ocorre sua queima, aqueles gases que estavam ali guardados no interior desses organismos acabam por ser liberados. E o que acontece isso é a maior parte das indústrias que fazem essas queimas, provocando aí um aumento na retenção de gases do efeito estufa, aliás, na retenção de calor pelos gases do efeito estufa, tornando a Terra cada vez mais aquecida. As consequências são tanto humanas como ambientais. A primeira delas, por exemplo, é o aumento do nível do mar. O derretimento das geleiras provoca aumento do nível do mar, perca de habitats de diversos animais e também consequências humanas, trazendo uma série de doenças para nós. Entendido o aquecimento global, vamos para a próxima. O buraco na camada de ozônio. A camada de ozônio, enquanto o efeito estufa consegue reter o calor para a Terra ficar em equilíbrio climático, a camada de ozônio ela retém as radiações ultravioletas. Então, essas radiações, como eu já falei, que são tóxicas e que poderiam trazer vários tipos de câncer de pele e outras doenças, elas acabam sendo retidas na camada de ozônio e sendo impedidas de passar para a atmosfera. A camada de ozônio está localizada no que nós chamamos de estratosfera, uma das camadas da Terra. E aí, quando ocorre o buraco na camada? Bom, veja bem, a camada de ozônio ela é formada por O3, ozônio. Quando se emite muitos gases poluentes, a exemplo dos CFCs, que inclusive muitas empresas já pararam
uso de sprays que contêm esses CFCs, esses gases poluentes. E quando ele é emitido, porque essa quebra, esse buraco na camada de ozônio foi provocado principalmente por essa emissão dos CFCs, quando ele é emitido em grande quantidade, a camada de ozônio vai ter a quebra de suas moléculas, porque esses gases conseguem quebrar suas moléculas, separando O2 e oxigênio. Então, o que era O3 passa a ser O2 e oxigênio, formando buracos nessa camada. Se ela vai estar com buracos, ela não vai ter uma quantidade, aliás, uma eficácia de filtração boa, o que, consequentemente, a gente pode dizer que essa emissão de CFCs, que gerou buraco na camada de ozônio, reduziu a capacidade de filtrações dessas radiações e, consequentemente, elas vão chegar até quem? Até nós, vai chegar até a atmosfera, trazendo consequências humanas e ambientais, principalmente aumento no nível de câncer de pele, que nós já temos muito forte e com essas radiações seriam piores ainda. Em 1987 foi acordado o Protocolo de Montreal. Esse protocolo, por exemplo, ele diz que, é um acordo que diz que os países industrializados em desenvolvimento, principalmente Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, eles deveriam diminuir a emissão desses CFCs. Acordo em 1987, para que diminuísse também os buracos na camada de ozônio e essas radiações não chegassem até nós. Agora você vai saber um pouco sobre chuva ácida, também provocada e acontece principalmente em países industrializados, como eu já citei aqui. Esses países, essas indústrias, elas emitem muito gases poluentes, como é exemplo do enxofre, do nitrogênio, e aí eles reagem com gotículas de água presentes nas nuvens. Quando esse enxofre e esse nitrogênio liberado pelas indústrias reage com essas gotículas de água com vapor d'água, ele vai formar dois ácidos, ácido sulfúrico e ácido nítrico. Quando essa chuva ela vem, ou seja, quando ocorre a precipitação, a chuva vai ser ácida, porque na água da chuva vai conter ácido sulfúrico e ácido nítrico, resultado da reação entre enxofre, nitrogênio, vapor de água e gotículas de água, obviamente, gerando esses ácidos e fazendo com que a água da chuva se torne ácida. Uma vez chuva ácida chegando até nós, chegando até nosso solo, vai acidificar o solo, ou seja, vai causar infertilidade do solo. Se causa infertilidade, se acidifica, ou seja, gera acidez no solo, destrói o desenvolvimento dos vegetais. E também ocorre a lixiviação ácida, que inclusive é algo que eu vou falar com vocês. Que lixiviação não é nada mais, nada menos que a abertura de vossorocos, ou seja, de erosão em determinados espaços, ou seja, no solo, obviamente. E aí, quando tem essa abertura desses buracos, dessas vossorocas, ela acaba por a água levar os nutrientes que estão ali a certa profundidade no solo, empobrecendo o solo também. Então, além de empobrecer o solo com a abertura dessas vossorocas, a água ainda é ácida, tornando o solo cada vez mais ácido a partir dessa chuva ácida, beleza? Então, vamos lá. Outro problema de poluição atmosférica é a inversão térmica. Também acontece principalmente em locais industrializados. E aí nós temos, por exemplo, o fluxo normal aqui é uma camada de ar mais frio sobre uma camada de ar frio sobre uma camada de ar quente. Isso aqui é o normal, que deve ser. Mas aí a inversão térmica, ela vai fazer com que ocorra uma camada de ar frio sobre uma camada de ar quente sobre uma camada de ar frio, ou seja, houve uma inversão. E aí, se você comparar aqui, ó, o ar frio veio para o meio. E aí, o que vai acontecer? Os gases poluentes aqui vão estar retidos em um só lugar, impedindo que ocorra a circulação do ar. Com o acúmulo desses gases poluentes, o que é que vai gerar principalmente? Problemas respiratórios, caos na saúde pública. Isso acontece muito no Brasil. Então, essa inversão térmica é caracterizada por ar mais denso sobre o ar menos denso, e aí impede a circulação do ar, impede que ele se dissipe, se concentra só em um lugar. Imagine você num lugar só concentrado o ar de poluição, de gases poluentes. Então imagina aí, ele não conseguir circular. É isso que ocorre na inversão térmica. Você primeiramente vai ter um problema respiratório, além de várias emissões de gases como dióxido de carbono,
e outros que contribuem ativamente para outros problemas de poluição, como já citados anteriormente. Pronto, agora a gente vai falar sobre poluição do solo. Olha aí que interessante, você está vendo aí uma imagem do lixão e com certeza já lembrou do lixão da sua cidade, porque no Brasil a porcentagem de cidades com lixões são muito grandes. Existe uma lei, não me recordo o número dela, que diz que desde 2014 já não era mais para haver lixões nas cidades com mais de 20 mil habitantes. E esse lixão é um dos principais responsáveis pela poluição do solo, uma vez que produz um líquido chamado de chorume. Esse líquido advém desses materiais depositados em terrenos baldios, que nós conhecemos como lixões, e aí esse líquido horrível do chorume consegue chegar até o lençol freático, prejudicando e poluindo as águas subterrâneas, que inclusive é uma das fontes de águas consideradas mais limpas do mundo. E aí quando chega até o lençol freático, como é que vai conseguir ser potável? Não tem como. Por quê? Porque vai estar poluído com chorume, altamente tóxico. E além disso, além da liberação de vários elementos e substâncias químicas a partir desses materiais depositados nos lixões, que vai contribuir para a infertilidade do solo, vai contribuir para que o solo seja, por exemplo, muito ácido, não tenha como ocorrer desenvolvimento de plantas, entendeu? Já nós temos aqui também um que você talvez nem tenha pensado, pesticidas, a utilização de agrotóxicos no solo para o desenvolvimento das plantas. Se nós pegarmos aqui um agrotóxico muito visto nas provas de Enem e vestibulares, que é o DDT, esse agrotóxico é muito pesado e você coloca ele, joga ele no solo para se desenvolver essa horta aqui, parece mais uma horta, o que vai acontecer? Ele pode gerar infertilidade do solo, porque ele é muito tóxico, tem substâncias muito tóxicas na sua bioquímica dele. E ainda mais a bioacumulação. Olha aí, além de promover um problema no solo, ele ainda promove a bioacumulação, que é até um processo que eu falei durante uma aula de cadeia alimentar aqui do cursinho Enem Vestibular do Biolodúvidas. Então, o que é a bioacumulação? O DDT foi jogado aqui, as plantas e qualquer ser vivo vai ter uma dificuldade de metabolizar esse agrotóxico e aí vai acumular ele em seu organismo. Quando alguém, uma vaca, uma pessoa for comer dessa planta, vai também trazer consigo a substância do agrotóxico e acumulando em seu organismo, trazendo várias consequências, principalmente de saúde. Então, os pesticidas, além de provocar infertilidade no solo, uma vez que tem muitos elementos químicos ruins, prejudiciais, ele ainda traz a bioacumulação. Então, vale ressaltar também aqui que eu coloquei em destaque, lixo biodegradável e lixo não biodegradável. Por exemplo, são jogados aqui vários tipos de material nesses lixões. A maior parte das cidades nem coleta seletiva tem. Então, o lixo biodegradável é aquele que vai advir de plantas, de biomassa, de coisas que ainda dá para se reciclar, materiais dá para se reciclar e vai ter um menor tempo para se decompor. Já o lixo não biodegradável, a gente cita, por exemplo, o plástico. O plástico leva milhões de anos para ocorrer sua decomposição. E aí ele se torna um lixo não biodegradável. E a maior parte dos lixões é constituído pelo quê? Por plástico. Então, é muito ruim a existência dos lixões, porque além de provocar poluição da água, poluição do solo, ainda vai provocar também poluição atmosférica e vários outros, principalmente devido à demora para se decompor. Outro problema do solo, como eu já citei aqui, é a lixiviação. Outro problema do solo é a lixiviação. A lixiviação ela é um processo muitas vezes natural, porque ocorre a partir da precipitação, ou seja, das chuvas, que abrem buracos, abrem vossorocas no solo, e aí chega até uma determinada profundidade desse solo, consegue levar os nutrientes, principalmente também da camada superficial. Os nutrientes que estavam aqui presentes são levados com a água, lixiviação, lavagem do solo, ou seja, leva todo
os nutrientes e aí o solo fica empobrecido, prejudicando o desenvolvimento da vegetação. Se aqui tivesse mata ciliar, talvez isso aqui não ocorresse, porque as matas ciliares, elas cuidam de proteger, né, os açudes, as localizações ribeirinhas delas. Ela protege e impede que esse tipo de situação ocorra. Mas é muito comum. Então vamos aqui. Assoreamento faz parte da poluição da água. Assoreamento o que é? Não é nada mais, nada menos que o depósito de muitos sedimentos dos recursos hídricos. Você está vendo aqui, você está vendo aqui uma lagoa que está cheia de terra, ó, de lama. Você está vendo aqui a cor dela está muito diferente. Toda a lama, tudo foi depositado nessa lagoa. Então, teve um acúmulo de depósito de sedimentos. E aí, por que isso aconteceu? Se aqui tivesse mata ciliar, isso talvez não aconteceria. Por quê? Porque as matas ciliares, elas protegem, elas retêm esses sedimentos. Elas não conseguem fazer com que esses sedimentos cheguem até o rio, o lago, o açude, enfim. Mas aí o ser humano acaba por chegar lá e desmatar, destruir essas matas ciliares. E aí contribuindo para o assoreamento. Vai ter consequência social e econômica por quê? Porque uma vez que ocorre assoreamento, se tiver uma população ali perto e ocorreu uma enchente, ocorreu por conta do quê? Do assoreamento. Muito depósito de sedimento no rio, na lagoa, ele não aguentou e ele saiu total. Quando ele sai total, vem com a força da água, se tiver um processo de chuva muito forte. Então esse sedimento vai com a água, né? Às vezes o rio, ele ultrapassa seu volume e aí quando ele ultrapassa a partir dessa chuva, ele chega até as casas, as populações, a partir do que nós conhecemos como enchentes. Se tivesse mata ciliar, as enchentes não aconteceriam porque esses sedimentos ficariam retidos. Mas aí chove, o rio acaba por ultrapassar seu volume hídrico e sai logo, explode tudo e gera as enchentes, que é um caos público. E também problema na reprodução dos animais aquáticos e até mesmo na respiração deles, né? Porque primeiro, se tiver muito peixe aqui, o que vai acontecer com eles é das brânquias deles ficarem entupidas com tanto acúmulo de sedimento. E nós temos aqui outro processo muito comum, eutrofização, que é o aumento na quantidade de nutrientes nos locais hídricos. Então nós temos aqui muito nutriente, muita matéria orgânica, tanto que essa água até é verde. E aí, como tem muito nutriente e muita matéria orgânica, as bactérias fazem a festa e aí as bactérias aeróbicas consomem todos esses nutrientes, consomem tudo que for de oxigênio, aumenta também a quantidade das algas que estão na superfície, tão próxima que a superfície desse lago, ela consome logo os nutrientes que estão aqui, come tudo. Como aumenta a quantidade de algas, as que estão mais embaixo diminuem. Não faz fotossíntese, porque está todo coberto de água, de matéria orgânica, a luz fica impedida de entrar. E aí uma das soluções seria a biorremediação, que é a utilização de organismos vivos, né, micro-organismos, plantas, para poder remover esses materiais depositados aqui nesse processo de eutrofização. Então, a eutrofização é isso, aumento na quantidade de nutrientes, vai aumentar o número de bactérias aeróbicas, vai consumir o oxigênio. As algas que estão na superfície aumenta a quantidade, porque ela vai consumir oxigênio, vai consumir os nutrientes presentes. As que estão mais embaixo não fazem nada, morrem, também não vai ter oxigênio para ela, porque ele vai ter dificuldade de dispersar, uma vez que tem esses organismos como bactérias e algas da superfície na superfície desse lago consumindo tudo. E a solução seria, uma delas, a biorremediação. E nós temos aqui a maré negra que atingiu aí até recentemente uma grande parte do Nordeste brasileiro, com derramamento de óleo, né, no caso petróleo, nas nossas praias aqui do Nordeste, impedindo a fotossíntese. Por que impede a fotossíntese? Porque se tem muita mancha de óleo, tem muito petróleo ali derramado, fica tudo escuro, a luz não consegue ultrapassar e o fitoplâncton não consegue realizar fotossíntese, causando um desequilíbrio ambiental, principalmente na cadeia alimentar, ou seja, vai provocar todo um desequilíbrio nesse ecossistema. Além de impedir também
que o oxigênio se disperse, ou seja, eles vão estar tornando a água também muito densa, impedindo a dissolução do oxigênio, matando e até mesmo chegando a extinguir grande parte dos seres vivos presentes nessas praias. Aconteceu agora, como eu falei, aqui no Nordeste, recentemente, teve muita polêmica e até agora ninguém sabe nem realmente o que foi que fez com que ocorresse essa liberação de tanto petróleo sendo derramado nas nossas praias. No fim de tudo, quem se prejudica são os nossos animais e as populações humanas que sobrevivem aí de forma, claro, legalizada da pesca. Então, é muito pesado isso. E nós temos aqui a poluição radioativa, que é causada principalmente pela liberação de elementos químicos, principalmente em usinas nucleares. Essa radiação é responsável por causar a formação de grandes quantidades de radicais livres, capazes de quebrar moléculas em nosso corpo de forma muito rápida, provocando doenças, prejudicando também a fauna e flora. A radiação é um processo que consegue destruir células com processos acelerativos muito altos. Então, não é à toa que ela é usada nas radioterapias, né? Ela consegue destruir células que têm aceleramento no seu metabolismo. E se não for utilizada corretamente, essa radiação nessas usinas nucleares vai provocar muita poluição, tanto ambiental quanto prejudicar o ser humano. Um outro problema que eu destaco aqui é o problema com o plástico. Não é à toa que a biologia, o mundo vem dizendo que os oceanos são oceanos de plásticos. Por quê? Porque daqui a alguns anos, se não me engano, daqui a 50 anos, nós teremos mais plásticos em nossos mares do que peixes. Isso é extremamente grave. Então, nós produzimos por ano cerca de 300 milhões de toneladas de plástico. Milhões desses plásticos são garrafas PETs. 5 bilhões são as sacolas plásticas que nós costumamos aceitar até mesmo para carregar uma coisa pequena nos nossos supermercados. O plástico é o terceiro material mais utilizado do mundo, por conta principalmente de sua durabilidade e sua resistência, sendo levado em conta 400 mil anos para o plástico realmente se decompor no mundo, na Terra. Então são dados alarmantes. Você pega um canudinho, você aceita esse canudinho na praia, esse canudinho de plástico. Esses canudinhos você passa de 5 a 20 minutos com ele e ele demora 20 mil anos para se decompor. Então são ações mínimas que nós podemos negar a aceitação de canudinhos e nós podemos negar várias outras coisas e contribuir para que venhamos a solucionar esses problemas ambientais. Troque seu plástico por outra coisa, troque sua garrafinha por outra coisa, ou recicle sua garrafinha, reutilize para que você não possa estar usando sempre. Principalmente os animais marinhos, eles agradecem demais. E nós também, já que o plástico também prejudica a gente de alguma forma. Então, é um alarme que a gente faz aqui no Biolodúvidas, ok? E é isso, essa foi mais uma videoaula aqui no canal Biolodúvidas. Por favor, curta essa aula, comente, compartilha, diga se você gostou, se você não gostou, porque meu amigo e minha amiga, o calor aqui tá grande e por favor, curta pelo menos por esse calor. E é isso, eu te desejo um forte abraço, um beijo, até nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!